E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, 5º episódio do Papo Aleatório Podcast Oficial. E hoje o bicho vai pegar. Estamos aqui com a nossa 5ª convidada, ninguém mais, ninguém menos que a Nani. A Nani é uma mulher, assim, que dispensa explicações. E ela anda sempre com uma segurança, tá? A Nani e tá a Tiaga aqui. Nos visitando, sempre grudadas, elas vão pro Rio, vão pra Fortaleza, são as donas da Alvorada, ninguém manda mais que elas lá na Alvorada, no Brasil todo. Resumo, elas têm uma vida toda para nos contar e nós vamos explorar isso e vamos começar agora. Sejam bem-vindas, gurias, muito obrigado por aceitar o meu convite. Fiquei assim, cada vez que eu convido alguém, eu tenho a dúvida se a pessoa vai topar vir, sabe? Porque é uma coisa nova. Mas quando eu falo em prosperar, quando eu falo na nossa intenção, todas as pessoas que têm um bom coração, que te seguem, sabem a tua vida, acabam já tendo a certeza que vai ser só uma questão de agenda, porque na verdade tu vai participar. E eu acho que a Tiaga é uma extensão disso, né? Então estamos aqui para isso. Então, Nani, bem-vinda. Não sei se tu já fez algum podcast antes, é o teu primeiro. Primeiro, obrigada, adorei o convite e é isso aí que tu tá falando, né? Não, nunca fiz nenhum podcast, é a primeira vez. Então tá, vamos lá, vamos com tudo então. Nani, como é o nome da Nani? Eu só conheço Nani. Se alguém certo me falar mal de ti, dizendo o teu nome, eu não vou saber quem é, né? Bom, meu nome é Yanara Melo Paz, né? E eu sou conhecida como Nani Melo. E a Nani, ela veio através de quando eu era criança. Com 12 anos de idade, eu estava num parque de diversão bem conhecido ali na Alvorada, ali no distrito. E uma amiguinha minha veio e me falou assim, teu nome é muito difícil. Meu nome é difícil, Yanara, né? Yanara, é bonito, né? É Mas lindo. É difícil. E daí ela falou assim, eu vou te chamar de Nani, tu tem cara de Nani. E ficou, eu adotei Nani e ficou até hoje. E o nome Yanara, ele tem alguma simbologia, algum significado espiritual, representa algum... O que é Yanara? Boa pergunta. Yanara, na verdade, quer dizer metade da lua e metade do sol. Agora tu vê, Eric. Nós estávamos na semana passada com eclipse e o sol e a lua. Não, cara, tô preocupado com isso aí. A menina anterior, que era a Ari Belmonte, ela é o sol e a lua, o nome dela. É, sério isso, mesmo? Não, falando sério. Olha aí, ó. E agora nós estamos aqui, o cara tá virando uma constelação, isso aqui que o Pai Maior nos abençoe e que a gente possa virar uma constelação na vida das pessoas que estão nos assistindo, Amém, né? isso aí. E a Nara, que legal. Então é o Sol... Sol e lua. Sol e Lua. Bah, Isso. que legal, É que indígena, show. né? O meu Sim. pai é apaixonado pelos indígenas e todos os nossos nomes, nós somos em 3 irmãos e todos os nomes têm alguma coisa... Então tá, vamos começar pela tua infância, então. Tu falou em 3 irmãos. Isso. Vocês moravam na Alvorada? Como é que é isso aí? Me Isso. fala da tua infância aí, fica à vontade. Então, eu sou filha do José, que era um ambulante, vivia vendendo ervas medicinais. Ele é muito conhecido na Alvorada. E ele vivia na frente da Soul. Quem é da antiga vai lembrar, ele ficava com uns potes de cobra e ervas medicinais. Que legal. Ex-militar também, Uhum. tá? E a minha mãe era doméstica e ali vivia eu, ele, a Tiaga e o meu irmão Niobara. Até que ano ele ficou ali pela Soul? A Soul... Acho que mais ou menos 2012 ele ficou. Porque eu acho que foi um pouquinho mais, não foi? Porque... 2012, 2014, por ali. Sabe por quê? Porque fui diretor do universitário, aquele que tinha na quadra, 2 quadras depois da prefeitura Eu acho ali. que eu sei, Né? E aí tinha uma churrascaria que era lá perto de onde teu pai ficava. Isso aí. E eu ia almoçar lá, porque todo Isso gordo aí. gosta de churrasco, eu encontrava Na o teu frente, pai. isso aí. Cansei de comprar erva pra banho Isso. lá, erva pra chá do teu pai, e não sabia que era teu pai. Meu pai. O mundo é um cu, né, cara? É. A gente tá sempre pertinho Adoro. de alguém, né? né? E, bah, que tudo legal. ligado, eu digo, né? Todo mundo é tudo ligado. E a as mãe? Coisas. Falou do e pai. a minha mãe, a dona Hilda, é uma mulher Amélia, dona de casa, 100%. E eu digo que ela moldou a gente, assim, sabe? Toda a nossa estrutura da nossa casa. O meu pai é eu escrito. Fala até com os cachorros na rua. Que legal. É conhecido como mineiro, né? E o Homem da Cobra. Falar Pois o é. Homem da Cobra, todo mundo E conhece. ele tá meu vivo? pai. Tá vivo. Bem tá com saudável, tudo. Todos os anos, 70 e lá 70 vai e cacetadas, né, Naí? Olha, o pai, ele só não pisou dentro da arca, mas no barro o pai teve. Se embarrou.
Que legal, porque tu vê bem, se vocês têm essa formação, né, familiar, tua mãe dona de casa, teu pai batalhando lá com ervas, tudo, tem tudo a ver com muita coisa que as pessoas não sabem de ti, né? Muita coisa. Com essa tua boa vontade, com essa tua essência de fazer o bem, porque eu que te sigo, sei que tu, às vezes, tu tira de ti, tu tá fudida lá de meio chinelo de dedo e tá correndo pra tentar ajudar alguém, né? E é prosperar... Isso vem deles. Vem deles, porque eu me lembro muito. Eu me lembro que a minha mãe me fazia eu dividir as coisas que eu não, sabe? Sim. Era coisas assim, que na minha cabeça, como criança, eu achava assim, por que eu tenho que dividir? Mas a minha mãe fazia eu dividir, então isso vem muito deles. Hoje eu vejo que as minhas são deles. Prosperar, 100%. né? Prosperar e não parar quieto é o meu pai escrito, né? Pois é, e aí realmente tu não para mesmo. Esses dias tu não tava aqui, esses dias tu tava ali, a gente fica olhando e fica apavorado. A Nani adolescente, porque tu vê bem, eu até vou voltar um pouquinho. A minha mãe teve 27 anos de casado com meu pai. E a minha mãe, nesses 27 anos, ela era Amélia. A gente chegava em casa e não tinha pó. Né? Eu acho que a maior companhia dela era a vassoura, porque eu acho que ela varria a casa 15 vezes por dia. Ela tirava o pó. Lustramóveis era uma coisa que não podia faltar. Hoje tem casa que não compra lustramóveis, não sabe nem que existe. Engomar roupa. A minha mãe engomava roupa. Né? E esfregar a gola. Vai lavar uma camisa, esfrega a gola antes, para depois lavar a camisa, deixa de molho. Enfim, a gente vem mais ou menos... óbvio que eu sou bem mais velho que tu, mas a gente teve uma mãe muito parecida. Mas depois a minha mãe, como ela era muito caprichosa, ela virou governanta de hotel. Ai, que show! E se separou do meu pai, largou essa opressão toda, que meu pai era em regime militar, e aí que ela começou a viver, né? Então, a Amélia, e eu digo pra todo mundo, e vou dizer pra vocês duas, digo pra todo mundo isso, todos os episódios eu repito a mesma coisa. A pior tarefa que existe, tu pode trabalhar numa metalúrgica, tu pode trabalhar, ser delegada de polícia, ser o que for, mas a pior tarefa que existe é a do lar. É a do lar. Porque tu acaba, tem que começar de novo. Isso Tu acaba, aí. tem que começar de novo. 24 não horas. tem fim. Não tem fim, tu não tem folga, tu não tem nada. Não assim. tem, nunca acaba. Vamos falar da Nani adolescente, então. Vamos falar da Nani adolescente. Quem foi a Nani na adolescência, na Alvorada? Lá no... Tinha uma casa noturna que eu ia muito na Alvorada, que ficava ali do lá onde tem um mercado hoje. Oliveira, tem o mercado Oliveira, ali perto do Universitário, do outro lado da rua, ali era uma casa noturna antigamente. Uau! Pra na frente da nossa rua ali, a gente mora na rua Porto Alegre ali, Sim. tinha, como é que era o nome ali do... Tinha uma casa noturna ali antigamente, sabia? O pessoal vem de tudo que é lugar do Rio Grande do Sul pra fazer festa ali. Que delícia, né? Era muito tri. E tu? Bom, olha, a Nani adolescente era a pior adolescente que existia, porque meu pai era Durão. Era muito carrasco, então eu sofria muito com isso daí. E a minha mãe, muito Amélia. Então a minha mãe sempre foi de aceitar tudo que meu pai colocava. E eu era aquela que não aceitava, não. Então eu fugia de casa, não tive chance de ir em bailinho, não tive essa coisa. Meu sonho era ir na tal da festa da mini saia que tinha lá no... Ai, como é que é o nome? União? No União? Eu não sei, gente. Eu só sei que eu queria, assim, sair e meus pais não deixavam. Então, eu fiquei muito revoltada, assim. Eu me lembro que eu saí de casa com 13 anos, assim, mas acabava voltando. Ia pra casa da minha tia, da minha Dinda. As rebeldias, tu montava tua mochila e ia embora. Isso aí. E aí que a Thiaga entra, porque a Thiaga sempre me encobertou. Não, mas vocês têm pouca diferença de idade ou não? Vocês têm? 5 anos. 5 anos. Mas tu pegou um pouco a coisa mais leve já. Teu pai já não era tão durão assim. Não era, contigo. eu podia fazer as coisas. Só que eu não podia dormir fora, não podia sair pra festa também. Mas pelo menos eu podia brincar na rua, fazer as coisas tudo normal, que nem uma criança normal. Eu passei por isso. Eu tenho irmãos, 2 irmãos, que têm 10 anos a mais que eu. Então eles foram embora de casa. Um casou e o outro noivou e já foi morar com a noiva pra se ver livre do meu pai. Isso aí. Né? E eu fiquei. Então mas aí já era mais leve, porque acho que meu pai se fragou, que era ruim, o problema era ele, né? Então foi terrível. Então a Nani fazia essas aí, mas fazia festinha muito. Quando fugia de casa, aproveitava. Com 16 anos, acho que 16, 17 anos foi as primeiras vezes que eu consegui realmente ir numa festinha, assim, mas ir numa festinha às 10 da noite, meia-noite, tá dentro de casa. Assim, não vão te buscar. Extremamente rígido. Mas não antes dela começou a sair pra festinha, uma época antes, mais ou menos ali pelos 14 dela, ela fazia... eu tinha todo dia um aniversário diferente. Todo dia era meu aniversário. Ela fazia um bolo, reunia toda a criançada da rua
e chamava e fazia festa e botava o som alto. E era bolo, era refri. Tu era o motivo pra ela Eu era fazer uma motivo, função. Era todo dia. E daí a minha mãe tava chegando, minha mãe bonito. sempre chegava pelas umas 4h30, 5 horas ali. Era um correndo aqui, outro correndo ali, um pulando o portão. Mas é muito legal, né? Era bem legal. Não, eu acho que a gente agora tá falando a título de podcast, a título de história, mas emocionalmente é uma coisa que deve ser muito forte entre vocês, os momentos que vocês estão de bad, né? No momento que vocês estão de bad, eu acho que deve ser, né? Assim como a gente ri, conta história, a gente chora muito também. Eu mesmo, né? Muitas vezes quando as pessoas estão dormindo, eu tô acordado. Se tu vai ver lá, né? Tal hora da madrugada eu tô online, porque eu já dormi até 1 hora, já dormi até meia hora e já começo a minha vida, a minha cabeça, enfim, alegrias, tristezas, frustrações, o que todo ser humano que tem insônia tem, né? E a pessoa que é ansiosa também passa por isso, né? É terrível. E há 16 anos começou isso. Tu te entende como adulta em que momento? Em que momento a Nani foi procurar emprego, a Nani virou uma adulta, a Nani queria ter o dinheiro dela, porque a gente sabe, pelo que a gente vê de ti, tu é uma mulher ambiciosa, uma mulher que gosta de coisas boas. Não lavar a louça não significa que tu não seja ambiciosa. Tu ter uma pilha de roupa para dobrar que tu recolheu e não guardou, não significa que tu não seja ambiciosa, caprichosa contigo mesma e com quem tá na tua volta. Fala um pouco disso, da Nani adulta, assim, né? Virando adulta. A Nani adulta, ela teve que ser muito rápida, porque eu queria muito sair de casa, que é uma coisa que eu não conto nem nas minhas redes sociais, assim, eu não faço isso. Deixa eu te interromper, tu falou no teu stories de ontem, que hoje tu ia falar coisas que ninguém sabe. Vamos lá, então. O meu pai era extremamente rígido, então eu dormia apanhando e acordava apanhando, coisas que a Thiaga não viveu. Mas eu e o meu irmão, a gente vivia isso nítido, era por coisas simples, simplesmente pegar um copo e largar esse copo em outro lugar. Então, eu me sentia muito, sabe, muito oprimida. presa, muito oprimida. Então, eu comecei a ver ali e eu me lembro hoje, nitidamente, meu pai falando pra mim que eu poderia decidir as coisas o dia que eu tivesse o meu próprio dinheiro, que eu tivesse a minha própria casa, sabe? Então, aí que veio a vontade, eu preciso lutar, eu preciso ter as minhas coisas, eu preciso para poder sair dali. Hoje eu não encaro ele como um mau pai. Não encaro. Eu acho que se ele não tivesse feito isso na minha vida, eu estaria uma Amélia hoje. Eu estaria aceitando muita coisa. Seria uma sequência da tua mãe. Isso aí, seria uma sequência da minha mãe. E eu não gostaria. Eu vejo hoje a vida da minha mãe, não que eu ache, né? Ela é a vida dela. Mas eu não gostaria de ter a vida dela. Sim. Sabe? Então, a Nani realmente quis voar. Vou ter que ter meu recurso, ter minha vida. Não quero isso pra mim, peneirei o que é bom, ficou. O que eu não quero, botei fora e vou me construir daqui pra frente. E antigamente eu acho que era muito mais fácil do que hoje em dia, porque eu trabalhei com 13, 14 anos, foi a primeira vez ali. Eu só tava panfleto. Ai, gente. Desculpa. Diferente de divulgação, panfleteando ali, fazendo sinaleira, fazendo, né? E era muito mais fácil, porque não tinha essa coisa, criança não pode trabalhar, né? Criança pode trabalhar. Então eu comecei ali e com 16 realmente foi onde eu acho que eu tive a primeira 15 anos, na verdade. Fui trabalhar num shopping, minha prima estava trabalhando lá, era Natal, e precisava de alguém para ficar no estoque. Só que eu era ainda de menor, não podia nem assinar nessa época a carteira, né? Tinha que ser escondidinho. Me colocaram num estoque e eu voei, assim, olha. Legal. Então, que show. Deu super certo. E aí tu tava no estoque, tu fez panfletagem. Quando foi que entrou a área da beleza? Porque todo mundo que te segue sabe que tu é a mulher que arruma... A mulher chega lá de Black Power, sai com cabelo nas costas, né? Sai lisa. Sim. Tu faz uns milagres ali, tu tem esse dom. Eu acho que é um dom pelo trabalho que eu já vi, né? Tu fazendo ali os milagres que eu vejo, as clientes que tu tem. Quando foi? Ou foi isso ou teve alguma coisa antes? Não, deixa eu ver, eu trabalhei com isso, fui vendedora e deixa eu ver, na área da estética eu já tinha meu menino. Eu sou muito, mas muito vaidosa, tá? Eu tenho essa coisa, eu sou muito vaidosa e eu gosto de fazer mulher feliz. Então, meu primeiro curso foi com extensão de cílios. Legal. Foi o meu primeiro curso, depois eu fiz estética, fiz massoterapeuta e comecei. Então, a ideia veio de abrir um salão, né, e trabalhar na área de massagem, na verdade, extensionista de cílios, não foi direto pro cabelo, só que a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais hoje no cabelo. Sim. E daí eu comecei a me interessar, porque eu acabava fazendo o trabalho das meninas, aprendi a tonalizar, eu sou muito, sabe, rápida. Altruísta, tu tá ali buscando. Porque eu acho que vivido um tempo na rua, soltando, sabe, panfleto e conversando com as pessoas, tu acaba
abrindo teus horizontes. Tu tem que estar esperto, né? Sim. Porque senão Sim. acontece alguma coisa. E isso daí eu acho que me ajudou muito, assim, A chegar lá. chegar lá. Então quer dizer que, na verdade, dentro da área da beleza e da estética, a Thiaga é só modelo. Porque, na verdade, tu que desenvolveu todas as técnicas, né? Eu aprendi primeiro a estética. A Thiaga fez cursos. E hoje a Thiaga, ela é capaz de fazer tudo que eu faço. Assim, Me impressionante. ela agora. tem... não, a Thiaga, Eu só ela é via muito ela no boa. bronze lá de modelo lá, né? Porque Não, mas ela faz também. ela fazia com uma vergonha, assim, aquela divulgação dos bronzes, né? Com uma vergonha, a gente nem sabia que era ela, só de costa, né? Ai, meu Deus, a Thiaga, gente, olha, a Thiaga, ela teve junto comigo sempre, assim. A Thiaga, hoje, ela faz alisamento, ela sabe fazer design de sobrancelha, extensão de cílios. Ela é top, assim. Eu vejo uma ligação em vocês duas muito forte. Sim. Então, parece que quando uma tá, a outra puxa, né? Um somatório, assim, de forças, né? Até porque vocês têm uma energia diferente, mas uma grande conexão. Então, eu como espírita, eu vejo isso daqui para lá, né? Mas eu não vou dar consulta agora, mas... porque nós temos mais Mas coisa é pra saber verdade. da Nani. Tu sabe que a Thiaga, ela cuida de mim desde que eu sou pequenininha, né? Como eu te falei, o meu pai, ele foi assim só pra mim e pro meu irmão. Pra Thiaga, ele foi totalmente diferente. Então, a Thiaga sempre cuidou muito. A Thiaga tinha Muitas festa de aniversário vezes todos os dias. ela levava a culpa pra mim não apanhar, Sim. sabe? Então, Sim. ela me ajudou muito, assim, a Tinha Thiaga. salvaguarda, né? E sempre foi assim, Salvaguarda. uma ajudando. A gente dividir briga o direto. lanche, porque assim, desculpa, mas ela não ganhava dinheiro do lanche. Uhum. Eu ganhava. Ela tinha que, se ela se atrasasse 1 minuto, vai caminhando que eu tô levando a Yanaí, né? Porque às vezes eles querem me chamar de Yanaí, eu não entendo Pois por quê. mas desculpa, até me engatei aqui. Yanaí, né? Yanaí. Tudo com Y. Tudo Tudo com com Y. Y. Tá, e esse Yanaí é o quê? Porque nós já sabemos o da Nani. O Yanaí é o quê? Eu nunca fui atrás, assim, pra saber direito. Não, mas nós vamos ter que meu pesquisar. nome. Nós vamos ter que Mas pesquisar. é bem parecido com um dos meus irmãos e ele também se leva Mesma origem indígena. Também. Porque Legal. o nosso pai, ele ficou um tempo com os indígenas, né? É. Ele era militar e ele ficou numa base A gente que até era na chegou a Amazônia. conhecer alguns índios, tudo. Era bem legal. Frequentava Ela nossa frequentava casa. nossa casa, dormiam lá. Sentava no chão, aquela coisa toda. Era quase isso, Que né? legal. Então, assim, vamos continuar agora, vamos avançar. Tá. Aí, nisso, vocês chegaram a se separar. Por exemplo, a Nani foi morar numa casa e tu ficou ainda com a tua mãe e com teu pai. Quando isso aconteceu, isso aconteceu, foi um primeiro romance, foi o primeiro... Enfim, quando isso aconteceu? Conta pra nós aqui, pra todos Foi nós. mais ou menos ali nos meus 16, 17 anos. Acho que foi a última vez que meu pai bateu em mim, realmente. E eu não gosto de falar disso porque eu não gosto de vitimismo. Quer pular, a gente pula. Não, eu não gosto de... Eu não exponho isso porque eu acho que a gente não tem que ser vítima. Eu Sim. não me vejo como vítima. Eu vejo que tudo foi um aprendizado na minha vida. Tu é uma vencedora, né? E a última vez que ele botou a mão em mim, foi com 16 anos. E aí ali eu abandonei a Thiaga e deixei ela e fui pro mundo. Desde então eu nunca mais voltei pra casa, nunca mais convivi, nunca mais vivi, né? Assim, então não foi casamento, não foi nada. Eu aprendi a me virar sozinha. Sim. Ficava, como eu falei, um tempo Na com... tia, na minha- madrinha, isso. na avó, tô Isso aqui, aí, tô ali. sempre assim. Mochileira. Isso aí, sempre mochileira. Na casa de Mochileira. uma amiga. Eu tinha uma amiga que era minha melhor amiga na época e a gente... eu ficava muito na casa dela. Os pais dela são maravilhosos. Então... Quer mandar um beijo pra ela? Ela tá viva? A ainda? Neguinha, sim. Olha lá, eu chamava ela de olha lá, Neguinha. naquela câmera lá, manda pra A gente Neguinha. não se fala mais, perdeu o contato, mas ela foi muito importante. Outra foi a Cláudia Di, também, que eu me lembro que uma vez o meu pai ele tava tão obcecado em me bater naquele dia que ele foi na frente da casa dela pra fazer fiasco, e os irmãos dela e a mãe, o pai me defenderam e Que me deixaram legal. lá. Então, assim, eu fui muito acolhida, realmente, por muitas pessoas. Amiga é sabe? coisa pra se guardar, né? Do lado É. esquerdo do peito. É Então, fofo. eu tive, assim, bastante amigas que eu acabava ficando na casa, tudo mais ali. Sim. E depois, daí eu conheci uma pessoa daí. Mas Sim. quando eu já tinha meus 19 anos de idade. Sim. E aí tu teve esse primeiro relacionamento com 19 anos Isso. e tu teve filho nesse primeiro relacionamento? Sim, antes desse relacionamento, eu tive um namoradinho, que eu Sim. até fiquei um tempo com ele, assim, na casa dele. Uhum. Mas foi uma coisa muito breve, muito Uhum, tudo mais. sim.
Mas logo depois eu conheci o pai do meu filho e daí a gente ficou juntos e em Sim. 3 meses eu engravidei. Legal. Esse teu primeiro filho tem quantos anos hoje? Hoje ele tá com 12, vai fazer 13 anos em outubro. Foi ele que gravou o vídeo te mandando Ele embora? que faz os vídeos. Cara, ele é maravilhoso, né, cara? O cara, Deixa eu ele mandar um é... beijinho, Cacá, mamãe te ama, viu? Beijo, Cara. Tiffany. Ah, o cara é... Só pra a registro, tá? O nome dela significa minha amada ou minha moreninha. Ó, Olha aí. ruiva. Acho que vai mudar a cor do cabelo. Minha amada ou moreninha, né? Pô, vão ter que trocar a cor do cabelo. Ninha, legal. Não, mas voltando, então, teu filho é um ator, né, cara? Ele é um ator e assim, E ó, os tem que roteiros, valorizar isso, cara. eu dou uma ideia pra ele e ele inventa as falas da cabeça dele, assim, é uma coisa assim, ó, natural, assim. Nós estávamos falando antes aqui de você chegar aqui no estúdio que eu faço, como eu sou professor de música, né? A minha primeira profissão, eu sou professor de música, né? Então eu toco desde os 6 anos, então faz 30 anos que eu toco, né? Eu sou maestro e regente. Então eu componho jingles para empresas e tal, mas é isso. Às vezes eu não tenho nem tempo mais de fazer, né? Porque tanta coisa a gente vai acumulando na vida, como tu sabe, e a gente às vezes não consegue. Mas a gente estava conversando antes que isso começou lá na escola. Então chegava assim, a professora dizia: eu quero uma composição com no mínimo 25 linhas e o tema é o que vou fazer nas minhas férias. Tinha coleguinha da minha turma que não tinha o que escrever. Ele era oco. E eu fazia a dele e vendia, trocava por um lanche no bar. Ele é muito Uma fatia é de nega bom. maluca aqui, ó. óbvio. Tá? Eu Errado faço não pra tá. ti, 25 linhas. Pra fazia dele ligeiro, vai lá, entrega a tua. E o outro tava já na ponta da minha mesa esperando, eu fazia do outro. Vai lá, mais uma fatia de nega maluca. Paga amanhã, que hoje eu já tenho nega maluca. Tá assim, e ainda. Então eu vejo que isso é um dom, sabe? Então a gente tem que ter a visão de valorizar o dom dos nossos filhos. Então, muitas vezes a gente menospreza ou a gente se incomoda com aquilo, ou aquele tempo que nos toma, que às vezes tu tá lá para fazer um cabelo, ele quer que tu assista ou que tu ajude ele numa produção. Né? Isso acontece. Daqui a pouco, pô, tá enchendo meu saco, cara, eu tô aqui, tu não tá vendo que eu tô aqui? Daqui a pouco, né, às vezes a gente se depara sendo igual ao pai da gente, Isso, que a gente recebeu e não gostou. isso aí. Né? É o que a gente não quer passar pra eles. E é isso que a gente veio fazer aqui no podcast aleatório. A gente veio aqui falar também dos nossos erros, também de quando a gente está cego e não está vendo que não está tá vendo. repetindo o que a gente recebeu e não curtiu, né? Então, esse menino de 12 anos, sou apaixonado por ele, gostaria uma hora de fazer um podcast com ele, porque vai amar. como a gente quer levar a prosperar, né? O que seria, eu vejo como prosperar? Levar o exemplo para pessoas, porque em outras casas tem crianças da idade dele, menores que ele, maiores que ele, que estão abafadas, completamente abafadas. E nós temos que trazer alguém aqui para falar, para que as pessoas se identifiquem. Hoje, quem está aqui está se identificando com vocês. Sim. Quem assiste se identifica comigo. Inclusive, Eric, vamos cortar lá que eu quero dizer para vocês o vazio tremendo que nós estamos hoje aqui. Não sei se vocês notaram, vocês que já assistiram. A Priscila, que é minha colega de podcast, está com pneumonia. Ela está em casa. Está medicada, está mal. Pri, que tu te recupere logo. Semana que vem estou te esperando aqui para gravar. Tá? Que Deus te abençoe aí. Todos os protetores possam te dar a cura e que tu volte logo. Tá? Só um registro. Beijo pra ti. Seguindo, então. Aí, o casamento. E o outro filho. Tu tem 2 filhos. Isso. O meu casamento, na verdade, ele foi meio que forçado, porque eu engravidei, né? Então, eu engravidei ali muito rápido e não tem como voltar pra dentro de casa. Tá Sim. grávida, meu pai é antigo. Imagina, né? O cara né? te cobrava um Eu me posicionamento lembro na que quando eu xícara. perdi a virgindade, minha mãe falou pra mim, e aí, como é que tu vai casar agora? Ninguém vai te querer. Agora tu imagina grávida, Puta que merda. né? Então, graças a Deus, assim, a pessoa que, o pai do meu filho, que é o Cássio, ele foi show de bola, assim, vamos casar, vamos isso, só que a gente se gostava, mas não era
era aquele desejo, né? Sim. E tudo sim. mais. Era uma relação. Era uma relação que tava Que começando. tava com um fruto vindo. Isso, tava um fruto vindo. Então, assim, eu tava, assim, bem perdida, assim, tive muito medo. Me achava muito nova pra ser mãe. Eu tava com 19 anos. E o de Cássio idade. tinha quanto de idade, mais ou menos? Não precisa... 30, 31. Então ele tinha uns 12 anos a mais que tu, mais ou Isso. menos. Uma diferença de 12 Isso. anos, 12, 13 anos. Isso. Legal. E a gente sofreu bastante preconceito também por isso. Uhum. Porque na época, hoje em dia é a coisa mais hoje é normal comum, não tem mais. uma guria com uma pessoa um pouco mais velha. Sim. Mas naquela época era muito, 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 muito. Acho que a gente soube lidar muito bem com isso, né? Porque a gente se gostava, então não era. E sabe? vocês deviam ter um diálogo muito grande, né? Porque no momento que tem diálogo, tem entendimento, né? É. Muita gente que não consegue se afinar é porque não consegue conversar. É. Né? Eu vejo muito... Eu conversei aqui já nos outros episódios. Como o nosso episódio ele é muito longo, muitas vezes a pessoa não consegue assistir todo. Assiste Sim. pedaços. Então eu comentei que eu conheço pessoas de 20 anos que têm muita história para contar, têm um conhecimento, têm uma coragem, têm uma qualidade violenta. Sim. E eu conheço pessoas de 50 completamente vazias, que não tem não tem nada. nada, Então né? isso trouxe essa igualdade, o tempo Sim. trouxe, que acabou isso. Acabou, né? Acabou quem tu tá. Acabou quantos anos tem que ter. Geralmente eu tenho que ter 2 anos a mais que a minha mulher. Não tem mais regra. Não tem mais idade, Não precisa nem ser uma mulher, né? Pode ser quem tu quiser, né? quiser ser. Então a gente hoje Isso tem aí. que buscar a felicidade. É a felicidade. E aí o Cássio, um grande abraço, fiquei te conhecendo agora aqui pela Nani. Obrigado por ter feito parte desse momento dela. E queria dizer, ele foi importante, então, como um homem. Ele foi porque, muito importante. né? Porque ele foi uma base ali, né? Ele Podia me não ser abraçou. um grande amor, aquilo tudo, babá, mas vocês tiveram um relacionamento Sim. e ele tava ali, ele Sim. segurou o B.O., Eu né? digo que, na verdade, assim, ó, quem criou a Nani foi o Cássio. Por quê? Porque o Cássio, ele foi, pra mim, a extensão da minha mãe. Eu via a minha mãe como minha protetora. Eu não enxergava ela como Amélia. Eu sabia que eu não queria ter um casamento frustrado igual o dela. Uhum. Uma vida igual a dela. Mas, pra mim, ela era muito exemplo pra mim, pra muita coisa. Eu achava que a minha mãe era um ET de tão boa que ela era. Uhum. E o Cássio, pra mim, ele foi isso. Ele foi importante. Porque com 19 anos eu enxergava como se ele fosse a minha mãe, a extensão da minha mãe. Uma base, um porto Isso. seguro, né? Tudo que eu precisava, ele tava ali. Tava ali. E aí eu te pergunto, tu viveu mais tempo com o Cássio ou mais tempo com a tua mãe? Eu acho que... Vamos em tempo. Com o Cássio. Pensa um pouquinho. Porque Idas isso e vindas com o Cássio. porque tu vê bem, né, cara, que a gente acaba tendo os relacionamentos. Tu teve também, Tive. Thiago, assim, relacionamento que tu acabou vivendo mais no relacionamento do que no relacionamento que na família, né? Porque a gente vai ficando velho, automaticamente esse tempo vai passando, né? E aquilo que a gente viveu lá como família vai ficando, né? Vai ficando pra trás, é uma história, né? E tu teve também Tive relacionamentos. longos, assim? Não. Máximo ali de 2 anos. Então tu foi mais, mas teve um desses que foi Porto Seguro também? Foi. Teve o teu Cássio? Tive. Ah, legal. Show. Aos 21 anos. Porque tu tem uma menina, Tenho. né? Quantos anos tem a tua menina? Ela vai fazer 8 anos agora em agosto, dia 7. Eu quero que vocês entendam, gente, que eu sigo todo mundo que tá aqui. Todo mundo que vem aqui eu sigo. E o que acontece? Eu sei da vida dessas pessoas que eu convido para participar do programa. Então, eu sei que ela tem uma menina. A gente não combina nada do que vai ser dito aqui antes do podcast iniciar a gravação. Então, para que você saiba, ela tem quantos anos mesmo? Ela tem 7, vai fazer 8. E ela é ligeira, né? Ela é. Ela vai dar de 10 a 0 Ela em é vocês linda. dois juntos. Ela é uma segunda Ela- Nani misturada comigo. Pá, ela vai ser E é uma violenta, atriz né? nata, ela se olha no espelho. Bruna Marquezine, tu já tá perdendo, hein? chorando e já fazendo. Pois é, maravilhosa. isso aí, é isso que nós estamos aqui para isso, falar nesses, isso faz a gente, isso é o que faz a vida da gente. Sim, Vocês já notaram que nós estamos falando na vida da gente? na vida É. da gente. Na vida da gente, a gente passou no pai, passou no índio, passou na mãe, passou no Porto Seguro, passou na filha, É. no filho que é ator, a prima que é artista. A gente está aqui vivendo isso. E aí, nessa coisa toda, hoje a Nani se divide em quantas? Quantas Então, Nanis nós temos hoje? Aí que eu precisava falar no ponto certo. Quando eu falei ali que o Cássio foi meu porto seguro, eu achava que ele era meu porto seguro. Uhum. Aconteceu muitas coisas e eu aprendi a ser a Nani por causa dele. No meio de tudo isso, a gente ficou, como ali eu falei pra vocês, sem
com um amor muito, né, conturbado, assim, e eu peguei várias traições do Cássio durante o nosso casamento. A gente casou todo bonitinho, papel e enfim. E eu fui segurando a relação, porque eu tinha um filho, aí veio meu segundo filho e foi indo. O Cássio, ele me ajudou muito, meus estudos, foi ele que, né, fez eu continuar, foi ele que fez eu estudar, foi ele que fez eu fazer meus cursos todos. E eu sentia que eu era segura com ele, Sim. né? Eu pegava uma traição e pensava assim, foi uma. E aprendi com a minha mãe a aceitar, porque a gente não podia se separar, né? Sim. E eu fui indo, e no momento da minha vida, que faz pouco tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu falei pra mim que ia dar um basta nisso, acabou. Eu botar aí na minha bio 4 vezes trouxa, mas foi muito mais vezes. Foi vezes, assim, que não dá nem pra descrever. E eu tava sendo a minha mãe na vida, achando que tava, sabe? O Cássio podia ir, soltar Pandorga, fazer o que quisesse, Tá voltava, entendendo? a Nani tava ali esperando. Isso A moita, aí. a Nani Isso moita. aí eu tava ali, sabe, esperando, eu trabalhando, eu continuando no salão. E isso daí foi fazendo eu acordar, assim. E teve um momento da minha vida que eu falei assim, ó, chegou. Agora eu vou ser totalmente diferente. Eu digo pra ele que foi ele que fez. Hoje Culpa eu sei tua. o que eu sou. E eu agradeço a ele, Tu sabe? me criou em todos os sentidos. Me criou traumas, criou. Às vezes eu Sim. me pego chorando, frustrada. Mas ao mesmo tempo, hoje eu sou forte por causa dele. Porque Legal. eu não quero viver um relacionamento tóxico que uma pessoa Sim. vem e me pede desculpa e vamos continuar, porque eu tenho filhos. Por conveniência, porque por alguma conveniência. coisa. Então, em 2020, a gente se separou. Divórcio, tudo certinho. Eu tive outros relacionamentos. Só que nessas idas e vindas sempre, porque ele sempre foi O recreio pai. era com o Cássio. É. No recreio chegava o Cássio. Acabava tendo um Cássio na vida. Né? Até Thiaga, né? Thiaga gosta do Cássio. A gente pensa assim, meu Deus, e agora? Cássio. O que tu acha que o Sabe? Cássio é teu? Eu considero ele como um pai. Pois é, tu viu que legal? Eu sabia que ele ia responder isso, por isso que eu perguntei, entendeu? Por mais O Cássio, ele é mais que tudo. desavenças, ele é um pai pra mim. Ele é um pai. É A gente porque liga e ele resolve. Tudo. não tem pessoa, eu digo assim, não existe pessoa perfeita, Não existe pessoa né? perfeita. A gente não pode dizer, eu não quero te conhecer, né? Não te convidei aqui porque tu é perfeita. Eu te convidei aqui porque tu é exemplo, né? É. Então eu acho isso super importante, mas legal. Isso daí é uma coisa assim, ó, que a gente sofre julgamentos. Quando tu acaba se expondo dessa forma, as pessoas falam assim, nossa, mas tu é a Nani, tu não precisa dele. Sabe? Tu é a Nani, por que tu aceita isso? Por que tu aceita aquilo? Por que tu ainda continua com ele, sabe? Isso vem muito pra mim, vem muitas mulheres me relatando nas minhas redes, dizendo, ou que passam a mesma coisa e tudo mais, sabe? E às vezes eu fico frustrada, às vezes eu penso assim, não, mas elas se espelham. Tu entende? Eu queria falar isso. Elas se espelham em mim. Porque hoje eu não me acho mais dependente do Cássio, sabe? Entendi. Eu converso com ele e tudo mais, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, até eu acho que ele vai ficar brabo de estar escutando isso daí. Mas diminuiu 100% tudo aquilo que admiração e tudo mais, mas eu reconheço hoje tudo que ele fez pra mim de bom, mas ele também fez eu ser quem eu sou, ele fez eu pegar e ir pro mundo. Sim. Eu querer viver outra vida do que não ser só dentro de casa e trabalhando e vivendo, né? Tu sabe que tu falando assim, eu até no outro episódio, tivemos no Eric Me Ajuda, foi no Dari que eu chorei aqui? Foi. Teve um outro episódio que eu chorei aqui. Eu acho muito natural a gente deixar o sentimento vir. A gente teve que parar a gravação, eu tive que me acalmar. Sim. E a gente teve que voltar a gravar. Porque eu sou um cara muito humano, sabe? As pessoas não me conhecem. Muitas vezes eu tô num lugar e vejo que as pessoas me enxergam de lá pra cá de uma maneira, mas elas não tiveram oportunidade de me conhecer. Então elas conhecem uma pessoa que tem serventia, mas não uma pessoa que tem sentimento. Então, às vezes, quando tu fala assim, me toca um pouco nessa questão assim de valores, sabe? Os valores, né? Quem é a Nani? E aí eu queria chegar nisso. Tu tem noção, Nani, de quem é a Nani pra gente que te assiste, te segue? Tu tem noção? Porque, deixa eu falar um pouquinho mais. Nós vimos ali, nós não convidamos as pessoas aqui por número de seguidores, só para que tu fique bem clara. Eu quero convidar uma senhora que faz bolo vulcão. Ela tem 300 seguidores. Porque prosperar, ela vem para essa turma que tá ali naquele YouTube. Isso aí. Tá? Só para deixar bem claro. Então, essa é a minha ideia. Eu não te convidei aqui pelo número de seguidores.
Eu te convidei aqui pela tua história, mas eu queria te perguntar se tu tem noção de como a gente te vê. E outra coisa que eu queria te perguntar, tu tem noção que dos 9.000 e poucos seguidores que tu tem, os teus views são muito maiores do que o que tu tem de seguidor? Eu tenho uma seguidora que teve aqui, eu não vou citar a que tem mais, que tem 26 mil seguidores e ela não tem teu número de views. Então, eu queria te perguntar, como eu sou professor, eu falo muito, sabe? Mas eu tenho certeza que, ao mesmo tempo, fica muito claro para quem está nos assistindo. Nani, tu sabe quem tu é para nós, para as mulheres que te seguem? E outra coisa, eu fico bravo quando diz amigas. Eu digo, filha da mãe, caralho. Não vou mais seguir, porque amiga, eu não sou amiga, eu sou amigo, né? Tu tem noção quem é a Nani? Então, hoje entra um pouco mais na minha cabeça o que eu sou, porque eu tive uma experiência muito grande dentro de salão de beleza, das mulheres virem me relatar e ser abraçada e falar pra mim que veio porque o sonho dela era me enxergar, sabe? Te conhecer, tá contigo, tua energia. Conhecer tudo mais. E os depoimentos que eu recebo, tu sabe que isso daí que tu falou agora, eu me acho muito pequena perto de muita pessoa que eu enxergo ali de 100 mil, 200 mil, 300 mil. E daí eu olho meus views e eu penso assim, nossa, mas tem muita mulher que às vezes não me segue por alguma coisinha, por algum julgamento, mas ela vai lá e me manda um depoimento. Isso tem muito. E tem homem também. E daí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o quanto que a gente faz bem, porque as pessoas enxergam, às vezes, uma vida perfeita, e não é perfeita. Eu, na maioria das vezes, eu não tô maquiada. Eu não tô com o cabelo feito, sabe? Eu tô de coque, eu tô com uma leg, eu tenho que dar conta de 1000 coisas, entendeu? Inclusive, eu tive que largar a minha carreira, que é cabeleireira. Na verdade, eu era técnica, eu tinha um salário maravilhoso, carteira registrada, eu viajava por tudo, e eu tive que largar tudo por causa dos meus filhos, por causa de 2 laudos. Então, assim, e eu vejo muita pessoa se espelhando, sabe, me dizendo assim: "Meu Deus, como que tu consegue?". Então eu me enxergo hoje e não desisto das redes sociais por causa disso. Que bom. Eu espero que tu fique lá, porque realmente eu, de fora, a Thiago acho que pode ajudar também nisso, a gente de fora sabe a tua importância. E aí nós acabamos de falar agora em 2 laudos, né? Que era aonde eu queria chegar, mas eu não queria chegar direto nesse assunto sem as pessoas que não conhecem a Nani, além desse público vasto que tu tem, sim, também conhecessem um pouco da tua história, a tua verdade, né? Então, 2 laudos. Hoje nós temos famílias novas, relacionamentos novos. Nós temos famílias que passaram uma vida toda sem ter laudo, não sabem que lá dentro tem alguém que deveria ter tido um laudo. Sim. Né? Eu, como educador, na minha época não tinha, por exemplo, déficit de atenção, não existia hiperatividade, não existia espectro autista, não existia nem a classe, nem o nível, não existia nada disso. Nada. Não tinha. Era taxado como louco. Era louco e já era pro psiquiatra, ou o professor tinha que aguentar ele assim como ele era a vida toda. Então, até aqui no meio da sociedade, no meio da gente, nós 4 aqui no estúdio hoje, um de nós pode ser do espectro autista, sim, e não ter sido diagnosticado. Então, eu queria, assim, muita mãe, quando tem um diagnóstico de um filho, ela quer se matar. E ela culpa Deus. Deus, por que esse fardo para mim, lidando o ser humano que ela gerou como um fardo? Já começa por aí, na minha opinião, sim, o erro, né? Porque Deus nunca dá pra gente alguma coisa que a gente não possa carregar, né? Então vem aí. Vem da gente começar a abrir mão de certas coisas, né? Para ir pra praia, pra beira da praia, eu já tenho que ter uma condição de carregar X coisas. Né? Na minha geladeira eu já tenho que ter X coisas. Enfim, espectro autista. O que tu diria para a mãe que está descobrindo esse diagnóstico agora? O que tu diria para a mãe que e perde as forças, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O que tu diria para a mãe solo que é mãe de espectro autista? E o pior, Nani, a gente viu que tu tem uma base. Seja ela, sim, do Cássio, do teu trabalho, de onde for, mas tem muita gente que tem esse diagnóstico e não tem condições. Não tem condições. Então, fala um pouco para essas... caro.
te dirige para essas mulheres aí. Como é que a gente poderia ajudar essas mães do espectro autista? As que têm solidez, as que não têm, as que têm equilíbrio, as que não têm. Tem mãe que é mais louca do que o filho que tem Sim, o diagnóstico, né? é um assunto, assim, que eu acho que é enorme, assim, sabe? Sim, ele é bem grande. É bem grande, mas eu estava no meu auge da minha carreira, como eu te falei ali. Eu estava viajando, já era embaixadora de marcas. E eu tive o primeiro diagnóstico, que foi o meu filho com TDAH, dislexia. Ele foi expulso de 3 creches privada, Bah. tá? 3 creches. Na escola, ele não ficava 15 minutos dentro da escola, a escola me ligava. Uma escola municipal. Tá, e eu fui tentando levando, continuar trabalhando. Quando eu tive o segundo diagnóstico, que foi o meu segundo filho, com autismo, foi, assim, um baque. Chorei, passei por isso, que todas as mães acho que passam, mas ao mesmo tempo foi onde eu aprendi assim, olha, tudo, tudo. Eu digo que não é fácil, não é fácil. Não vai ser qualquer pessoa que vai limpar a bunda de uma criança de 7, 8 anos. Até pouco tempo, meu filho estava fazendo cocô nas calças, tá? Não é fácil. Se tu não tiver uma rede de apoio, então, meu Deus, tu vai ver assim, a surtada. Tu vai ter que tomar algum remédio, tu vai ter que fazer terapia também. Eu vejo isso porque às vezes me dá uma depressão profunda. E não é somente pelos meus filhos, é todo um contexto, como eu estou falando para vocês. Então acaba me remetindo aquilo ali e eu acabo ficando. Mas é onde eu mais tenho amor, é onde eu mais aprendo todos os dias. Cada avanço do meu filho, ele foi falar a primeira palavra com 3 anos de idade, o autista. Ele fazia cocôzinho até pouco tempo, cocô e xixi, sabe? É difícil. Não é Sim. fácil tu sair com uma criança que come de pé e o garçom vem umas 10 vezes largar a cadeira para ele. Então, se ele não tiver com cachá, as pessoas olham ele diferente. Tu vai escutar que ele é retardado. Ele tá com quantos anos hoje, Ele Nani? tá com 8. Tu vai escutar várias coisas, assim, que tu não vai gostar e vai te magoar muito. E tu vai ter que aguentar. Tu vai ter que fazer as pessoas entender que ele não é doente. Teu filho não é doente. Ele é uma criança maravilhosa. Ele é uma criança, Todos os outros. assim, olha, não gosto de diminuir nenhum tipo de criança, porque cada criança, assim, gente, é muito amor, sabe? Só que é difícil tu chegar nos lugares e ter isso, Uhum. entendeu? Então ele parou de usar aquele cordão, porque eu já escutei, meu filho, não chega perto dele que ele é louquinho, Uhum. sabe? Ou então, se tu não coloca e tu tá numa fila de um banco porque ele não consegue ficar, sabe? Tu escuta, ela passou na frente porque ela é bonitinha. Uhum. Eu já escutei isso Ah, que loucura. com meu filho, sabe? Mas ninguém viu que ele tava ali sapateando, coitadinho, ele não consegue. Não tem esse negócio de escutar música alta, sabe? Não tem, Incomoda. porque ele incomoda. Ele não consegue ir numa festa. Limitação de alimentos é totalmente difícil, tu não pode desistir, porque tu quer que ele coma tudo. Eu quero que meu filho seja como todas as crianças, como um adulto. Eu quero que ele vá trabalhar. E essa alimentação deles, do autista em si, quase todos eles têm, sabe, uma seletividade. Sim. Então é complicado. Então a mãe é sobrecarregada. E a maioria, 90% dos homens largam a esposa. Isso eu falo porque eu tive dentro do SEMAI, eu tive dentro da PAI, tá, junto com meu filho. E é só mãe que tá lá sozinha, sem o pai presente, ou a avó. Porque tem mãe que não consegue e acaba entregando pra avó materna, avó paterna, enfim. E daí tu vê ali que não tem rede de apoio. E isso daí, gente, é demais. Hoje, eu reclamo muito do Cássio de muitas coisas, mas ele é a minha maior rede de apoio hoje. Uhum. É complicado. Se tu não tiver uma rede de apoio, tu não... Eu como Consegue. professor, assim, Nani, como pai, eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos adultos e eu tenho 3 netos, né? E os meus 3 netos são diferentes. Eu tenho 2 netos que nasceram no mesmo ano, em 2016. Nasceu o Vicente, nasceu o Pedro Henrique. Um beijo até para os dois, para o Pedro e para o Vicente. E agora, há meses atrás, que mora perto de vocês, mora no Santa Fé, nasceu o Bento, que é meu neto que tem 6 meses, fez 6 meses agora, há pouquinho tempo. Então, o que eu vejo, assim, como criança,
e eu tinha esses problemas de cobrança em casa, a escola era o melhor lugar para mim, ou a televisão, era a minha melhor companhia. E eu me tornei apaixonado pelo filho dos outros. Tanto que eu fui trabalhar com 19 anos, com 14 eu comecei a trabalhar na escola onde eu estava fazendo ensino médio, que é o Instituto Vicente Pallotti, ali na volta do Guerino, atrás do antigo Hospital Lazaroto. Ali eu comecei a trabalhar como auxiliar de tesouraria com 14 anos. E eu já era músico, já era uma pessoa influenciadora da música, e com 19 eu voltei a dar aula no mesmo colégio. Então olha uma história, cuidando do filho dos outros. Então eu passei por... Uma mãe me chamava na porta, me lembro dela até hoje, o filho dela hoje é um excelente profissional, não vou citar nomes, mas ela sabe de quem eu estou falando, ela é a esposa do meu melhor amigo, mora no IAPI, onde eu me criei, e ela dizia para mim, hoje, por favor, tenha paciência com ele, porque ele não tomou a Ritalina. Essa daí é... Cara, isso para um educador que tem um coração igual ao meu, é um soco na cara. Porque ele vai incomodar a aula toda e eu vou ter que ter didática para lidar com aquilo. Da mesma forma que quando eu ia nos restaurantes com os meus 3 filhos, que um nasceu em 92, outro em 94, outro em 97, eu andava com 3 crianças. Então já vinha tudo que é garçom trazer cadeirinha para sentar um, sentar outro, sentar outro. Era diferente, porque eles não tinham essa inquietude que as crianças têm. Então, eu entendo exatamente tudo que tu tá falando, sabe? Tudo que tu fala. E eu vi esses 4 posts que tu pôs, né, relatando a situação, e vejo diariamente o que eu vi nesses anos. Eu vi muita vitória, Nani. Eu vi muita coisa boa acontecer lá na tua casa, com o teu filho. Tu não concorda comigo? Eu concordo muito. Teve uma evolução, assim, tremenda, evolução cara. Muita. Meu filho, hoje, o autista, ele parou de fazer o cocôzinho nas calças, que foi um dos grandes problemas, porque se ele faz dentro de uma escola, tanto pública como privada, a mãe tem que estar disposta em qualquer horário. E tu falou, eu fiquei um pouquinho emocionada. Mas né? fica à vontade, seja tu mesma, né? Tu tem que estar disposta, tu tem que estar livre teu tempo pra poder ir lá trocar ele, limpar ele, tá? Então, o TDAH que toma Ritalina, para mim, dentro da escola, foi assim um dos piores momentos da minha vida. Foi por causa disso. Foi porque as pessoas não tinham paciência com ele. E ele queria ficar na escola, ele queria aprender. Então, por muitos anos, o meu filho ficou dentro de uma sala de recurso só pintando. Ele foi alfabetizado com 10 anos, esse hoje, que tem 12 anos de idade. E ele é um gênio. Assim, ele é maravilhoso. Meu filho, que eu crio o Tesla e o Einstein, porque os dois são totalmente diferentes, mas eles são gênios. Sim. E ter profissionais hoje que têm essa paciência, porque eu entendo que tem muita criança numa única sala só, é complicado e é difícil, sabe? Só que tá ali crianças, né? E é bem complicado. Ai, desculpa, porque agora eu Não, até deixa eu falar um pouco enquanto tu te recupera. Quer ter uma aguinha aqui? Toma uma aguinha. Eu até vou falar, vou abrir aqui, vou citar, porque são pessoas que eu quero bem. O Heraldo, minha mãe se separou do meu pai, com 27 anos de casado, vivia uma vida parecida com a tua, de Amélia. E como eu não tinha os irmãos, na minha casa tinha uma regra, eu acabei ficando sozinho em casa com 14 anos. O Heraldo, lá do IAPI, Heraldo Guedes, é o meu melhor amigo naquela época, ele ficou do meu lado. Porque, para mim, que andava só com a minha mãe, meus amigos já queriam beijar na boca, jogar bola. Eu não tinha essa visão, eu só queria estudar música, só queria tocar, era meio nerdzinho. Tá bom. Então, depois dessa emoção toda, porque não tem como não ter emoção, nós estamos falando de uma história toda, né? Hoje, com 8 anos, um com 12, outro com 8. Como é que é o relacionamento dos dois? Porque eu me lembro também de uma fase da alimentação, que ele foi vencendo a alimentação. Isso. Né? Ele não conseguia comer. Me lembro que a gente comemorou um dia que ele comeu um guisadinho, se eu não me engano. Isso aí. É isso mesmo? Isso, o Pedro é... Cara, eu sou foda. Cara, eu vou ter que arrumar o que fazer, porque eu tô com muito tempo para assistir a vida dos outros, né? Foi ou não foi? Não, fala um pouco sobre complicado. Isso, para ajudar quem tá em casa, Pedro, a não desistir de tentar. O autismo, isso é uma das coisas que eu falo muito para as mães, porque elas me falam assim, ele é seletivo. Mãe,
vão ser seletivo, eles não gostam, às vezes, de algo mais pegajoso, cores, principalmente cores, só que tu não pode desistir de tá ali, ó. Ah, filho, experimenta hoje. Eu inventei uma brincadeira. Filho, se tu gostar, tu faz assim. Se tu não gostar, tu faz assim. E eu ficava, ai meu Deus, o que será que o Pedro vai dizer? Ô Naí, ô Thiaga, o que ele será vai dizer? E ele ficava assim, tipo, Sim. elas estão me esperando. Uhum, E ele uhum. começou a experimentar. Foi indo, Entrando foi na indo. brincadeira. Foi entrando na brincadeira. Hoje ele come sopa. Hoje tem qualquer outra criança que nem tem o espectro, não come sopa, né? Ele toma chazinho, ele come bife de fígado. Óbvio, tudo assim, é um processo. Tem algumas coisas que ainda a gente não conseguiu, por exemplo, pizza. É algo que meu filho não come, que qualquer outra criança come. São coisas assim que a gente tá tentando ainda no processo, mas ele já experimenta, né? E a Naí até essa semana O processo ele é contínuo, né? O processo ele Isso. vai ser pra sempre, Pra né? sempre. Essa semana ele me pediu pizza e ele comeu a pizza. Entendeu? Tu vê É que uma loucura, coisa assim cara. que, sabe, vai indo, só que a gente não pode desistir, tá com 8 anos de idade. E aí, na fase escolar, por exemplo, né? Como é que tu tá administrando isso com relação ao Pedro? O né? Pedro, ele toma o canabidiol, que demorou pra mim aceitar, porque eu via como se fosse algo proibido, né? Uhum. E o meu outro Cannabis. filho... Se trata do cannabis. Isso. E o outro toma Ritalina. Uhum. Então, assim, também o da Então- Ritalina não quer tomar Ritalina. Ele não Uhum. gosta do gosto, ele não gosta do efeito, ele não gosta de nada. Tudo bem. Mas toma, obrigatório. Tá, E beleza. as gotinhas do cannabis, pra mim, foi a melhor coisa do mundo, assim. Ele vai pra escola tranquilo, fica, estuda. Ele era muito irritado, muito agressivo com ele mesmo. E hoje em dia, assim, diminuiu 100% Os dois estão na mesma escola? na mesma escola. E ela é do município? Agora é na privada, mas eles estudavam no município. Legal. E como é que tá a receptividade deles na escola? Como é que tá a tua relação com a professora de cada um? Porque pela idade deles, eles ainda têm uma professora ou duas, né? Sim. Eu, como professor, eu entendo muito bem disso. E como é que tá a tua relação com a pedagógica do colégio e com a direção da escola? Todo mundo tá ciente de quem é a Nani, quem são os filhos da Nani, o que Isso. eles carregam, como é que chegou Tá. nessa relação, para que as mães que estejam em casa saibam que elas não podem largar no Isso. portão, ela tem que invadir a escola Tem e que mostrar, invadir a ó, escola e falar meu os direitos. filho aqui, meu telefone tá aqui, toca Isso. toda hora. Olha, uma grande dica que eu dou é a seguinte: mãe, se for colocar no estado, vai para o município, tá? Escola municipal, por quê? Porque a municipal vai te dar uma monitora junto e tu vai poder estar lá em cima, tá? O estado não, as escolas o estadual não são assim, tá? Já vou dizer, porque eu já tive isso daí. Meu filho ficou até 5ª série na rede pública. E eu tive que estar ali, ó, toda a vida, gurias, gritando, falando e dizendo, ó, ele tem mãe, ele tem laudo, isso, aquilo outro, fazer os direitos deles. Não que os professores não querem, mas é que às vezes não tem professor suficiente. Então, se ele precisa de uma professora extra com suporte, somente o município que vai dar. E tu tem que estar ali em cima, tá? Entendo. E a privada, eu não tenho nenhum problema, assim. Nada, não tive nenhum problema. A única coisa só é dislexia. Que o meu mais velho, ele tem a dislexia. O que é a dislexia? É as trocas das letras. Então, a letra cursiva ele também não entende. Então, ele não copia, tá? Entendi. E o município já chegava a dar até folhinha para ele. E a privada tenta fazer ele... E eles têm muita falta? Eles faltam muito à Não. aula, não? Não, eles não gostam nem de faltar à escola. Eles não faltam nenhuma atividade. Tá, então eles gostam daquele ambiente. Eles gostam do ambiente escolar. Isso aí. Então eles não sofrem discriminação, porque senão Não. eles não gostariam de lá, né? Não. O meu mais velho, ele passou por bullying, passa por bullying, na verdade, mas é pelo jeito dele, porque ele foi criado dentro de um salão, então ele é uma criança. Como tu citou, o teu Sim. exemplo, que tu queria cantar, fazer música, Isso. o meu filho, ele não tá ainda na fase aquela do namoro, ele não fala palavrão, então ele é muito discriminado por isso, Por isso. tá? Por isso. Mas não da escola, os professores são maravilhosos. Hoje nós temos uma gama gigante de programas e a TV fechada, a TV aberta, quer dizer, está cada vez mais abandonada, né? Sim. E na sexta-feira passada a gente não teve episódio, a gente vinha toda sexta tendo episódio. E eu fiquei super surpreso de pessoas me chamando,
que vai ser, quem vai essa sexta, e casualmente a gente não ia ter episódio na sexta passada. E aí as pessoas chamando e me relatando que também estão cansando das séries. Então tu vai ver uma série, ela tem 8, como é que se diz? 8 episódios. Mas não é as... Temporadas, isso. Obrigado, gente. Ela tem 8 temporadas, cada temporada com 16 episódios. Então quer dizer que a pessoa às vezes abandona a série e fica perdida, onde é que parei, o que eu voltei, tem que ver... Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu criei o podcast, que eu fui pesquisar e vi que o podcast tu não precisa assistir hoje. E ele fica lá disponível no YouTube. E as pessoas me cobrando, Nani, qual é, tô adorando. E o nosso podcast aqui, o menor, ele tem 1h30 e poucos minutos, hein, Eric? Me ajuda aí. 1h37. Olha só, 1h30. É o tempo de um filme. De um filme. E as pessoas ficam presas ali porque o assunto que a gente traz prende as pessoas. Então, hoje, falando nesse nosso assunto, que é a Nani, multifuncional, uma mulher que, né, do cabelo à barba, enfim, mãe de espectro autista, né, enfim, tantas coisas. Como tá a tua vida hoje? Hoje. Foi bom a gente falar isso. Eu já vou pedir para vocês me seguir. Fala lá, ó. Eu já vou pedir para vocês me seguir, gente, porque hoje a gente está tentando viver das redes sociais. Então é Nani_Melo com L só, _pessoal, tá? E a gente faz humor. Eu e os meus filhos, a Tiaga participa de muitos vídeos, a gente gosta de viajar, a gente fala sobre o autismo, o TDAH, enfim, a gente fala do nosso dia a dia, a nossa vida. Então, é isso aí, sabe? Hoje a gente tá voltado nisso e eu tô voltada a ser mãe, que é um trabalho cansativo, assim, olha, eu vou te dizer. Não tem descanso, eu não tenho férias, eu não ganho remuneração, eu não tenho direito nem de ficar doente. E isso tu tá pelo like ou tem algum produto que tu tá divulgando também? Tu tá, por exemplo, nós temos a Ari que era da Body Life e outros produtos, né? Tem algum produto que tu tá divulgando ou simplesmente o humor para dar entretenimento às pessoas? É humor para dar entretenimento e a gente acaba fechando parcerias. Agora eu fechei uma parceria com a Cami, lá com a Estética da Cami, que também é mãe de autista e ainda ela faz a mesma coisa. Ela tenta conciliar a vida dela com a estética. Então, assim, sabe... Tá multiplicando. E ela me chamou. Então, às vezes, acaba vindo assim, um trabalhinho. Às vezes é uma loja. Tu acaba, às vezes, ganhando um cachê. Às vezes é permuta, troca. Então, eu peço pra vocês me seguir de novo por isso, né? E dar muito engajamento nos meus vídeos. E a gente tem as duas plataformas. Tem o Instagram, que eu não ganho. Só ganho isso daí. Só e divulgação. também tem o TikTok, que daí lá eu ganho 14 centavos por views. E comentários e salvamentos. Então, ó, esse TikTok a gente pode divulgar também, né, Eric? Botar lá o TikTok se tá lá, tá ganhando mais, porque aqui o objetivo é prosperar, né? Tiaga, vamos falar um pouquinho de ti só pra tu tá junto nessa mesma parada, né? Sim. Vocês estão juntas nesse empreendimento, nessa pegada aí. Sim. Como é que tá? Fala um pouco. Né, Thiaga, conta. Ganho horrores, a minha vida é uma loucura. Eu nasci pra brilhar muito, tá? E eu brilho demais. Eu não sei se você tá ofuscando, assim, um pouco vocês, assim, os olhos. Não, mas, assim... assim, a minha irmã, a Nani, ela é mais séria. Sim. Assim, ela é a parte mais séria, mas ela também tem o humor dela. Uhum. Só que eu venho pra descontrair, às vezes, alguma coisa, sabe? Seja um momento ou alguma coisa assim que ficou no ar ali, eu já pego e descontraio, eu faço as minhas brincadeiras. Tô toda hora, às vezes, e não é por nada também... ter amada, assim, forçada. A gente é tudo natural. Agora há pouco mesmo, eu fui tomar água aqui, sem querer eu virei tudo em mim. Eu não vi. Então, não vi. se isso aí, por favor, corta, né? Não vamos mostrar. Não vi. Não, e ela realmente, ela faz isso. Às vezes eu sou chamada pra fazer alguma coisa, ela vai junto comigo e a pessoa diz assim, tem como ela gravar junto? Porque ela me completa total, assim. E a gente gosta de ser engraçada, a gente brinca muito, que eu uso chapa. Eu coloquei resina e eu era Hoje ela folgada. botou bastante corega na chapa pra não cair aqui. Pra não enquanto cair fala. durante a conversa. E daí ela sai com essas e a gente faz muito humor, assim. Tinha uma época que eu gostava de malhar demais e eu tava bem fortinha. Então muitas pessoas perguntavam, Nani, tu é trans? Tu é isso?
E ela dizia, óbvio que ela é, sabe? Então, assim, a gente acaba não se frustrando com aqueles comentários e fazendo graça. Faz do limão uma limonada, né? Isso. Claro. E a gente pensa que é a audiência, né? Porque eu e ela nascemos pra brilhar. E Sim. até falando que tu acho que tu não teve, eu não sei se a Nani estava falando contigo sobre o podcast antes, mas quando tu assistir, tu vai ver que tem uma frase que eu uso muito, que é a saga da cobra e do vagalume. Tu conhece a saga da cobra e do vagalume? O vagalume, ele saía e a cobra se incomodava com a presença do vagalume. Por quê? Porque o brilho dele incomodava a cobra. Então a cobra ficava ali parada. Quando o vagalume saía, ela ia tentar comer o vagalume, acabar com o vagalume. E o vagalume fugia, passava dia e noite fugindo da cobra. Principalmente à noite, que é onde ele brilhava mais. Aí o que aconteceu? Um dia o vagalume se cansou. Tá com dor lá, pá, não vou mais, parou. Não vou fugir mais. Que tem a ver com o que tu acabou de falar agora. Aí ele disse assim, só um pouquinho, antes de tu me comer, me diz o que eu te fiz. Ô cobra, o que eu te fiz? Por que tu quer me comer? O que eu te fiz? Eu não sei. O teu brilho me incomoda. Foi exatamente a resposta da cobra pro vagalume. Então, a gente que tá aqui hoje, vocês vão ver. Eu disse semana passada, eu lancei podcast. Veio gente me dizendo, tu sabe que eu tava pensando em fazer um podcast? Tu não fez antes, por quê? Por que tu não fez antes, meu amor? Né? Eu queria botar lente de resina, tu botou? Por que tu não fez quando eu botei cabelo? Mas eu queria botar cabelo. Todo mundo quer ter a tua vida, cara. Isso. Eu vou te mandar meus boletos também. Isso aí. Tu quer ter tudo que é meu? Vou te Quer mandar ter meus tudo que é boletos, meu. né? Porque, né, a saga da cobra e do vagalume, a gente tem que lidar com isso de uma maneira, né? Direto. De uma maneira direto mesmo, sabe? As É. pessoas não têm noção do que a gente passa para ser quem a gente é. É Né? verdade. As noites, os conflitos, né? E assim, Nani, voltando a essa coisa dos filhos, a emoção já passou um pouquinho, eu queria que tu falasse assim, só um pouquinho do início, sabe? Porque eu vi muitas vezes tu na cama, num estado de depressão, e via que de repente a Tiaga estava fazendo a filha dela e cuidando do teu filho também, dando um suporte, porque tu estava derrotada. Vocês me corrijam se eu estiver errando em algum momento, tá? Mas o que eu quero dizer, por que eu estou tentando puxar isso? Porque nós estamos falando com o pessoal que está em casa, né? Então, o amor pelas crianças, ele vem de muitas pessoas. Né? Eu amo criança porque é da minha natureza. Pode ter sido pela minha infância, pelos meus irmãos, pela minha mãe, enfim, pela criação que a minha avó deu para minha mãe. Mas o que eu quero dizer assim, ó, naquele momento que é inevitável, tu não vai ser uma super mulher e tá bem sempre, né? Sim. A rede de apoio foi a Tiaga, beleza. Mas o que tu diria de recado? Porque assim, ó, daí tu tava ali deitada, a gente te via na cama, só com os olhos de Só fora, os olhinhos. né? Aí o que vinha na tua mente que tu virava o start e voltava pro jogo? Porque nós temos que dar o exemplo Temos também, que dar o exemplo. né? Da Bom. parte ruim. O que tu te fazia voltar pro jogo? Bom, primeiro sigam a Tiaga, gente, por favor. Isso tem- Qual que é teu arroba, Tiaga? É que eu Isso. sou muito famosa, né? Vocês, Nem precisa, já devem por estar tudo... favor, não divulguem. Podem me seguir, é Yanaí Melo, com Y. Eu sempre eu digo assim, ó, que é Y, Ana, Y. Melo com L só, sem nenhum underline, nada, é só Yanaí Melo. Vai é que eu tá sou embaixo. única, né? É Vai a estar ruiva aqui mais embaixo. linda Vai que tá vocês aqui vão embaixo. A achar. ruiva mais linda, e já foi falado isso, hein, por famosos. No online e fora do online, né? Fora do online. Yeah. Então, fala aí, me diz. A reação. Sair do braço. Graças a Deus eu tenho a Tiaga pra me dar um suporte. Tem dias que realmente não é fácil, assim. Eu me pego muito mal, porque é meus filhos, é a casa, eu tenho que dar um jeito de conseguir grana pra dar as coisas. Remédio é muito caro, né? Tudo, tratamento é tudo muito caro. Então, às vezes, eu fico realmente depressiva. E eu não mostrava isso, eu comecei a mostrar. Porque eu sei que isso é uma coisa natural, que tem outras mães que passam isso. A gente não anda só arrumada e bonita e maravilhosa. Não, não é assim. Tem dias que tu tá. O que me ajuda muito, eu digo que eu posso ter alguns minutos ou até um dia cinza. Mas no outro dia eu tenho que irradiar, eu tenho que ser sol.
Então isso me coloca muito, eu penso muito nisso, que hoje eu posso chorar. Tem dias que eu choro. Eu choro pelo meu relacionamento frustrado, eu choro pela minha infância, eu choro. E daí no outro dia eu já penso assim: não, eu tive a melhor infância do mundo, o meu casamento foi o melhor do mundo que eu tive, e eu tenho o suporte que é a minha Tiaga, que tá sempre me apoiando. Se eu disser hoje pra ela, vamos morar em Floripa, ela fala, vamos morar em Quintão Buriú, vamos. E ela tá sempre junto comigo. Então, assim, na verdade, para essas mães saberem que no outro dia vai ter um dia bom. Quando chove, no outro dia tem sol, né? Tem um arco-íris. Quando a chuva passar, Olha aí, ó. quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e mar. Bah, eu adoro música, tudo meu vira música. Eu, de madrugada, agora eu tô perdendo sono, tô postando música boa na madrugada. Eu fico botando um monte de música ali, porque aquela letra vai pra alguém que serve de incentivo pra ele levantar e ir de novo, né? É isso aí. Porque tu sabe que eu não tenho, os meus filhos não foram diagnosticados com nenhum tipo de síndrome, enfim, nenhum diagnóstico, né? E mesmo assim, muitas madrugadas que eu perdi o sono, que nós ainda não tínhamos Instagram, essa qualidade que tem na mão, porque sou mais velho que vocês, eu ia pro quarto deles e sentava no chão. Sentava no chão, dois dormindo num beliche, o outro dormindo numa caminha, e eu ficava ali sentado dizendo, bom, é por eles que amanhã eu tenho que ser o baita homem, o cara inteligente que levanta e sai pra rua e vai buscar. É o que eu penso. Não interessa. Sou eu. Se eu quero, se eu não quero, não. É eles. É por eles. Eu né? imagino que eu conheci uma mãe que o autista dela regrediu. E ela me falou isso. Ela falou assim: olha, não fica tão feliz que ele tá falando tudo. Pode ser daqui a um tempo que pare. E eu perguntei pro neurologista, ele falou que às vezes acontece realmente isso. Então, isso me diz que eu tenho que estar bem no outro dia. Porque talvez o meu autista vai viver comigo pro resto da vida. Sabe? Então, eu não tenho esse tempo de desistir. Eu tenho esse tempo que eu tenho que... Não adianta, não vai adiantar eu ficar deitada chorando. As contas vão bater, ele vai precisar de mim e eu preciso dele, sabe? Assim. E assim, uma coisa que eu tava pensando agora. Nós temos um menino de 12 anos, que é o teu filho mais velho, que ele é um artista, uma verdadeira inspiração. Ele tem umas limitações ali, mas ele é muito importante pro teu outro filho também. Ele é muito importante. Ele é o amor do meu outro filho. Eu tava... Eles brigam e ao mesmo tempo eles se defendem. A gente só briga com quem a gente ama, né? O amor e o ódio, ele anda lado a lado. Essa fala é minha. Tá me roubando, porque eu falo isso igual a Cobra Vagalume, eu falo toda hora. Já falei aqui em todos os episódios, eu falo isso, amor e ódio. Amor e ódio. Então, a melhora dele também depende muito do teu filho mais velho, porque ele tá puxando, né? Às vezes, quando tu tá fraca, pode ser que ou a Tiaga ou o teu outro filho estão dando esse upgrade, esse espinafre do Popeye, para que ele venha, né? Eu vou te dizer que às vezes eu acho que eu sobrecarrego o meu mais velho demais, porque ele é um pai e uma mãe. Tanto pro meu filho, que é autista, tanto pra filha da Naí, que eu digo que é minha, né? Sim. Porque isso me relatam, a diretora da escola me fala que ele cata, ele leva as mochilas deles, assim, ele é... Responsável. Ele é muito responsável. Eu sobrecarrego ele, assim, em tudo. Se eu tô, às vezes, mal e não tem ninguém dentro de casa, é ele que alimenta. É ele que vai lá fazer um pãozinho. Já vi ele na pia, já vi ele ali, já vi ele funcionando ali, já vi ele funcionando. Receita, ele gosta de... Ele é maravilhoso, assim, eu vou te dizer que ele é assim, olha, eu só tenho a agradecer, sabe? E eu escutei, tirando do meu autista, ele foi uma das pessoas que eu recebi mais crítica por imperatividade. Quando uma criança é imperativa, ela não para. Então, tem muitas pessoas que não têm paciência com elas. Então, chamam elas de coisas horríveis, né? E eu vejo que ele tá se superando cada dia mais, sabe? Ele é uma criança que ele é luz. Os meus dois filhos são Nós luz tivemos demais. agora um episódio na novela. Na novela, eu pelo menos adoro novela. Reality show, fofoca, tudo. Era a minha maior companhia. Quando eu era criança, enquanto meus amigos estavam beijando na boca, eu sempre fui meio bundão, assim, sabe? Eu sempre fui bundão. Então, mas a TV e as coisas assim, sabe, Tiago, era muito a minha vida. E é até hoje. Eu não consigo deitar sem ter uma televisão que eu possa zipar, achar uma fofoca pra ver e tal. E nós tivemos na novela das 9, há pouco tempo, o uso de saia.
o menino lá que é filho do Marco Aurélio, que é um cara homofóbico, o Nero, né? Aham. O Nero é um ator maravilhoso, adoro ele. E a gente, às vezes, tem que saber separar isso. Antigamente, Sim. no Rio de Janeiro, o ator que tá fazendo papel ruim, você ia na rua, apanhava. Apanhava. Porque o pessoal não tinha cultura. Mas hoje, com a internet, com tudo, a gente tem cultura. Mas o Felipe Neto tá fazendo esse papel de um cara super homofóbico. Aí o filho dele foi na casa da atual sogra, que já tá... Eu até acho que, às vezes, a televisão tá forçando um pouco a miscigenação, porque tá botando muito negro com branco e para dizer que não tem racismo, mas eu não gosto de falar desse assunto, porque eu acho que, às vezes, me perdoem os meus amigos negros como eu acho que, às vezes, o negro se vitimiza muito, mas eu não quero entrar nesse podcast, eu estou trazendo gente Sim. aqui que é da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, da bancada LGBTQIA+, e estou trazendo também mães pretas para falar sobre esse outro assunto, né? Que eu quero entrar nisso, quero bater, vou apanhar, mas quero entrar nesse assunto. Então eu vi lá que o Marco Aurélio ficou louco porque viu o filho dele usando uma saia. Cara, eu fiquei enlouquecido vendo aquela imagem que a TV estava induzindo o raciocínio. A gente tem que saber assistir e saber se posicionar daquilo que a gente está vendo. A TV, na verdade, está mostrando uma realidade que pode estar dentro da casa da gente. E uma tendência de moda. E pronto. Antigamente usavam saias, né? Usavam, mas era assim, sabe? Aí foi no tempo que o Gilberto Gil foi preso, o Caetano Veloso Sim. tiveram que se esconder por aí e tal. Eram ripongas. Eu não sei se tu chegou a ver, mas o Cássio Júnior, o meu filho, ele faz papel de mulher. Sim. E a gente teve um comentário assim, o que você não faz por um like? Tá? Foi um homem e eu achei que ele teve essa interpretação totalmente errada e eu respondi pra ele. Eu não sabia o que ele estava achando, se era errado meu filho colocar uma saia, uma peruca e fazer um papel feminino ou o contexto da novelinha, né? Falei pra ele, eu espero que tu saiba aplaudir o meu filho da mesma forma que tu tá me aplaudindo nos meus outros vídeos, porque ele só tá atuando, ele só tá querendo ser ator, né? E isso daí é uma coisa, assim, que abrange muita coisa. Tu chegou aonde tu encurtou o que eu tava falando. Eu ia chegar nisso que tu falou, tá? Aí o teu filho botou uma saia, se vestiu de mulher, foi fazer um papel. Agora, o que acontece, Nani? Vamos ser realista aqui, Thiaga, Nani e Edson. Vamos ser realista. Tem uma mulher bonita que tá postando coisas... eu tenho certeza, é o que eu digo para todas as seguidoras que eu trago aqui, eu nunca te faltei com respeito. Não. Pode dizer isso aqui para todo mundo. Mas acontece que tu tá lá. Tu tá lá, tu é bonita, tu tá lá. E existe, vamos dizer assim, 20% desses homens que te seguem que não estão nem aí pro teu filho tá de saia, se teu filho se é autista, se ele tá comendo... Eles estão lá para te ver, para ver o teu corpo. Para ver o corpo. Para ver a Nani mulher. Para ver a Nani mulher. Eles são consumistas que usam a cabeça de baixo. Eu acabo limpando. Tu sabe que muito dos meus... Eu falo isso para você, ali no Instagram. Eu digo que às vezes dá uma sumida, eu diminuo bastante. Porque eu acabo limpando ou restringindo. Faz uns 30 dias que tu fez uma limpeza, mais ou menos. Eu faço uma limpeza no meu Instagram, tirando, porque eu acho que é demais. O meu conteúdo, não que não vá. Eu me acho bonita. Sabe? Beleza. Mas o meu conteúdo é diferente, sabe? E às vezes também os mesmos homens que me chamam de gostosa, de maravilhosa lá no direct, às vezes falam, que é uma das coisas que a gente tava brincando da chapa, eu sou filha de negro. Meu pai é negro, a minha mãe é branca. Então, muitas vezes também tem isso. Tem um corpão, mas olha o rosto, olha a chapa, a arcada dentária, a minha gengiva é enorme, que é uma coisa que veio da genética do meu pai. Né? E que eu amo, porque eu digo assim, meu corpo, muito óbvio, tem ali algumas coisinhas, procedimentos, né? Mas eu digo assim, gente, glória a Deus que eu sou filha de negro, porque assim, a minha pele é maravilhosa, então eu digo, sabe? Então tem tudo isso daí, os mesmos que pensam com a cabeça de baixo, às vezes são os mesmos que me detonam, sabe? Não, então eu acho... dar uma limpa. Aí vamos corrigir isso aí, ó. Os da cabeça de baixo, eles só detonam, porque eles não têm raciocínio. Não tem raciocínio. Eles não usam a cabeça de cima. Entendeu? Da mesma forma que tem os seguidores como eu, que estão ali, sabem toda a tua rotina somar. boa, ruim, o teu filho, evolução, progresso, salão, né, obra, isso, aquilo, aquilo outro. Então, é isso que
que saber lidar com isso, Sim. porque isso é maturidade. É. Quando começa, eu lembro que a Tiaga teve uma crise disso. Quando ela começou lá, ela teve uma crise. Ela recebeu alguns elogios, algumas coisas, E ela, outras são ela surtou. críticas. Ela não aguentou. Tu tem que acabar lidando com isso. Eu Tu tem que, ensino. a maturidade tem que te trazer Isso. para um ponto de quem serve e quem não serve. Isso. Tu não é obrigado a deixar entrar na tua casa todo mundo. Não. Então tem gente que tu Tu dá uma limpeza. dá uma limpeza. Sabe que eu ensino isso pro meu mais velho, porque quando ele faz escolha de fazer um papel feminino, eu digo pra ele, filho, tu sabe que tu vai ser chamado de gay, que tu vai ser chamado disso, tu vai ser chamado daquilo. E ele, não, tudo bem, mãe. Então, assim, é escolha dele, ele tem maturidade, eu ensino ele. Só que óbvio que às vezes é demais, né? Mas eu tento ensinar isso daí pra ele, é bem tranquilo, até porque ele passa por escolhas desse tipo, sabe? Ah, mãe, eu quero usar. Ele gosta muito de anime. E tem uns personagens que usa rosa. E às vezes vem aquele lá, tipo, a xícara, vem do anime rosa. Eu digo pra ele, filho, se a mãe comprar, tu sabe que vai acontecer isso, se alguém ver. Eu sei. Ele sabe lidar com isso. É, Então, eu- uma coisa E eu bem vou te tranquila. dizer assim, ó, que o Cássio Júnior, que é o nosso Kaká vulgo Tiffany, ele, assim, ele pode usar rosa, ele pode fazer papel feminino, ele pode fazer qualquer coisa e ser chamado de gay, tá? Sim. Mas ele é muito mais homem com 12 anos do que muitos homens por aí. Se ele fala de novo, repete, não. repete. Ele é Ó lá, muito fala mais lá. homens do que muitos homens por aí, porque ele acaba sendo um pai para duas crianças, sendo que ele é uma criança. Que é pra prima Ele e pro sabe irmão. respeitar uma mulher, ele não olha pros peitos, ele não olha pra bunda, ele olha pro rosto da mulher, ele sabe conversar com uma mulher, ele sabe entender o que, que é uma mulher e ele é um homem de verdade. Eu admiro a minha irmã porque ela criou dois homens. E vão ser muito mais homens que muitos homens por aí. Me identifiquei com ele. Porque sabe que em muitos momentos da minha vida as pessoas achavam que eu era gay. Porque eu vou falar, vocês não vão acreditar. Eu vou falar na íntegra agora, vocês não vão. Eu tenho 58 anos. Cara, eu nunca falei uma piada com uma mulher. Olha só. Eu nunca falei, pá, tá gostosa. Ou olhar uma bunda quando passa. Eu não tenho esse hábito. Então, super me identifiquei com ele. É o que E a eu gente sou ensina. super hétero. Olha Não só. tenho outra opção. É não o que tenho. a gente ensina, eu falo pra ele que ele pode sim achar uma mulher bonita, que ele tem que achar as meninas bonitas, mas se ele ficar olhando, ela vai se sentir constrangida. E isso ele entendeu de uma forma que foi muito bacana. Muito fácil. Mas muito da bom. mesma forma que essa minha opção e a dele, né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho 3 netos que estão vindo. Um tá com 6 meses, outros 2 com 9 anos, que nasceram no mesmo ano. Cara, se eles resolverem ser o que for, Que forem. contem comigo que eu tô com eles. É a mesma Então, É a mesma coisa que a gente né? A diz gente pro tá Kaká falando também. dos nossos aqui, de uma situação da pessoa X. Mas não significa que se mudar de ideia ou for para outro caminho, nós vamos estar ali dando soco do mesmo jeito. Dos grandes amigos que eu tenho, são pouquíssimos. Hoje eu tenho... Cada vez a gente perde menos amigos, não sei vocês. Cada vez a gente tem menos com quem contar. Hoje vocês têm uma outra, mas às vezes tu queria conversar e às vezes tu para o teu carro. Às vezes eu pego o meu carro, vou pro IAPI, onde eu me criei, paro na frente da 9ª delegacia e fico ali meia hora sozinho no carro. Vou ter que parar para não chorar. Mas eu fico ali sozinho no carro, porque como eu queria conversar com alguém? Que alguém, E eu né, não pra te tenho poder com quem. falar Eu não tenho... tranquilo, assim. Eu não tenho alguém que, sem cobranças e sem julgamento, que tu Sem possa julgamento. dizer o que tu tá sentindo dizer, sabe? Falar. Então a gente tá cada vez com menos amigo. É. E aí tu vai deixar o teu neto, alguém que tem uma opção, não, tu tem que colar nele. E eu digo para vocês, digo pros guris do estúdio, eu já disse. Em 20 minutos eu tô aonde tu tiver e já chego dando soco. Depois tu me conta o que aconteceu. Depois tu me conta. Depois tu me diz. Porque eu acho que isso é importante, a gente saber que tem gente Tem gente. com quem a gente possa Sim. contar ainda, sabe? E aí eu cheguei aqui nos guris, a gente falando prosperar. Virou uma liga, sabe? A gente tá ligado. Muito legal. O Estúdio Garras é É um maravilhoso. estúdio lindo, né? Eu adorei. Lindo. Te indico pros trabalhos de vocês. Os guris fazem trabalho com drone também. Se tu quer gravar lá na Alvorada, chegando que na show. escola, Aham. bababá, tu quer gravar É, lá na no verdade, eu já Quintão. noto que os Eunice ficam me vigiando, né? Eu acho Eu que até acho que é os vocês. meninos, É, a gente Bem tá, que eu notei a gente tá lá em te casa. marcando faz um tempão. Então é muito legal, né? Bom, então vamos assim. Falamos bastante do autismo, falamos bastante da Nani, falamos da Tiaga também. Vamos às considerações finais. Porque, mais uma vez, Pri,
Sentindo a tua falta aqui do lado. Beijo, Semana que vem, Pri! Melhoras, viu? né? A coitadinha Melhoras. da Pri aí tá bem ruim da pneumonia, mas tá muita gente doente, sabe? A Muita, gente vê muita que- pessoa doente. Mas graças a Deus, como eu já falo sempre, hoje a gente tem USB por bairro, né? Antigamente na Alvorada tinha uma USB só. Sim. Hoje tem por Não, bairro, tem por bairro. né? Tem nos açudes, sítio dos açudes tem USB, né? Na Regina tem USB. Eu conheço a Alvorada, vocês estão vendo? Conheço os bairros. Então nós vamos às considerações finais. Então vamos começar com a Tiaga. Tiaga, hoje tu super assim, como é que eu vou dizer, descolada, espiritualidade a mil, tu faz a piada rápida. Tudo. Gosta tu de balada. Gosta de balada, baladeira, né? Gosta de, enfim, é mãe, é tia, é irmã, é tudo isso, né? Olha para aquela câmera e dá o teu recado final para todas as pessoas que estão te assistindo com relação à vida, com relação ao que tu queira falar. Eu vou dizer pra vocês assim, mulheres, homens também, né? Porque a gente não pode descartar. Seja quem tu quer ser, não liga pra opinião alheia. Por mais das diversidades da vida, por mais que te julguem. E uma frase que eu sempre digo pra todo mundo, assim, não deixa a maldade do mundo te afetar. Porque por mais que tá acontecendo coisas ruins, por mais que falem coisas ruins pra ti, te desmotivem, tu não pode deixar aquela maldade do mundo te afetar. Porque é ali que daí tu vai cada vez mais para baixo, mas tu não pode deixar isso. Levanta. Se tu conseguir levantar da tua cama, fazer a tua higiene pessoal e abrir a tua janela e olhar o dia, tu já venceu o teu dia. Então, Verdade. faz o que tu tem que fazer e seja tu mesmo. Seja tu mesmo. Show de bola. E é isso, gente. Bem legal, adorei. E agora vamos para Nani, as considerações. Só que eu queria que tu fizesse 2 considerações finais. Tá. Sabe que eu sou um cara xarope, né, cara? Eu queria que tu fizesse uma consideração final para Nani mulher, a fase que tu tá vivendo, o que tu diria para as mulheres todas que estão te assistindo. E a segunda para as mães do espectro autista. Eu queria que tu separasse 2 assuntos, tá? Tá. A mãe e que tu falasse do teu trabalho, das tuas redes sociais, que tu te divulgasse, vende de novo o teu peixe agora. Nós vamos botar de novo as tuas redes sociais aqui embaixo, falando da Nani, mulher, linda, bocão, tudo de bom, cinturinha, tudo. Fala tudo que tu quiser e depois manda um recado também para as mães terem coragem com relação ao espectro autista. Naquela câmera lá. Tá. Como mulher, gurias, eu vou falar pra vocês não se compararem com outras, tá? Nas câmeras, olhando aí nas redes e tudo mais. Gente, é tudo ângulo, é tudo montado. Não é assim, a vida não é aquilo ali, um mar de rosas. Vocês são maravilhosas, vocês são vencedoras, não importa se tu é alta, gordinha, se tu é dentuça, se tu não é. Gente, a gente é maravilhosa e a gente é capaz de tudo. Vamos lembrar que a gente sangra por 7 dias e a gente não morre. E ainda por cima a gente consegue gerar o homem, né? Ele vem de dentro da gente. Então assim, ó, a gente é maravilhosa da nossa maneira. Eu espero que vocês tenham uma Tiaga, mas se vocês não tiverem uma Tiaga, vocês têm eu. É só me seguir lá que eu vou tentar dar todo o apoio possível para vocês. E como mãe de autista, TDAH, eu vou dizer pra vocês assim, não é fácil. Vai ter dias que tu vai querer chorar muito e ficar embaixo das cobertas. Vai ter dia que tu vai achar que tu não vai conseguir, mas tu vai, tu é maravilhosa. A gente tem um poder que eu não sei explicar de onde que vem, mas a gente consegue tudo. Não desiste, tenta informativos, pode me seguir, pode me chamar. Tem aqui os meninos também que vão conseguir passar informações para vocês. Procurem o SEMAI da sua cidade, a PAI da sua cidade e não desiste. Faz o tratamento do teu filho, que eu tenho certeza que ele vai progredir assim como o meu tá progredindo. Um grande beijo para todo mundo e segue essa galera aqui porque, gente, foi sensacional. É isso aí. Então, hoje nós estamos encerrando o 5º episódio do podcast Papo Aleatório Oficial com a Tiaga, com a Nani. Gente, teve informação, teve cultura, teve humor, que a Tiaga é um humor puro, né? Acho que eu vou ter que marcar um para fazer só com ela, porque A Tiaga é. né, ela é maravilhosa. E assim, ó, gente, nós estamos aqui
prosperando. Tudo que a gente leva de informação serve para alguém, não é um papo vago, é um papo que tem fundamento. Então vai lá no YouTube, faz a tua inscrição no canal, segue, assiste. Domingo passado estava chuvoso, o que a gente teve de gente que não teve oportunidade foi lá nos assistir, porque não tinha o que fazer, estava feio o dia. Que Tava... delícia. E aí aumentou o nosso engajamento. Foi muito legal. Então eu queria agradecer a Nani. Nani, eu já gostava, hoje gosto mais ainda. Obrigada. Tiaga, já gostava, gosto mais ainda. Muito obrigado pela confiança. Obrigada a você. Né? E espero que a gente continue. Vamos seguir em contato, seguir se seguindo. Vamos fazer essas tuas redes bombar aqui através desse podcast que hoje, com a tua presença, nós passamos a atingir, se eu não me engano, 140 mil pessoas. Uau! Né? Com a Pri, mais as convidadas, né? A gente está nesse total. É mais ou menos isso, né, Eric? Então, gratidão ao Estúdio Garras, que sempre nos recebe. E amanhã, às 19h30, né? 19h30. O episódio vai estar no ar, a gente já vai mandar os cortes depois para já chamar o pessoal para o anúncio. Muito obrigado a todos. Nani, obrigado. Voltar, viu? Tiago, rapidinho, tu tá de volta. Gente, obrigado. Obrigada, tchau. Um beijo, tchau.